Câmara da Argentina aprova a redução da maioridade penal para 14 anos. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou um projeto de emenda constitucional que reduz a maioridade penal para 14 anos em casos de crimes graves. Então, para ser específico, em casos de crimes graves, alterando o limite anterior de 16 anos. A medida é vista pelo governo como necessária para enfrentar a criminalidade juvenil e aumentar a responsabilidade legal de adolescentes envolvidos em violência, mas provoca debate entre defensores dos direitos da criança e especialistas em justiça sobre os impactos sociais, educativos, humanitários dessa mudança. Bem, o que nós vemos é aquele velho jogo, né, dos que defendem, né, os direitos humanos, os direitos das crianças, mas que se arrebentem os direitos de quem está sendo assaltado, quem está sendo extorquido, quem está sendo violentado por esses marginais delinquentes. Mas eu vou passar aqui mais uma vez para o nosso amigo Batata proferir algumas palavras. Batata, por favor. Eu pedi a palavra porque eu queria que o meu amigo Miquel, que é um cara entendedor também, já trabalhou na Polícia Militar, conhece os nossos problemas do dia a dia do Rio de Janeiro aqui, já viveu muito aqui, e tanto o Carcará, que tem uma visão bem ampla de mundo, né? O que se tem um problema aqui hoje, no Rio de Janeiro? Nós já tomamos diversas atitudes contra os menores, o Miquel já comentou aqui, na época das operações verão, tu lembra, Miquel? O que acontecia? Era interceptar os menores já no ônibus. Quando eles estavam vindo para a Zona Sul, interceptava os menores para que evitasse que eles fossem para a praia e fizessem um arrastão. Interceptava os menores tudo sem documento, sem porcaria nenhuma, sem nada, levava para identificação na delegacia, obviamente. Por quê? Porque legalmente, na verdade, estava se cumprindo a legalidade. Porque a identidade é de porte obrigatório de qualquer cidadão, tá, gente? Isso está escrito na lei, não sou eu que estou inventando, nem a polícia inventou. Pegava esse instituto, fazia um cerco nas principais regiões. Porém, o Ministério Público e os direitos começaram a interpelar a respeito disso. Afinal de contas, cerceava o direito de ir e vir das crianças, aquela coisa toda. Então, não se pode criar uma legislação, porque aqui no Brasil é extremamente fragilizado. Essa porcaria aqui é um mimimi que não acaba mais. É um mimimi miserável. Então, sabe o que eu acho da minha concepção? E fica aqui para que vocês debatam. Coloca a opinião de vocês aí, escreve aí, e os colegas debatam sobre isso. Nós temos capacidade para efetuar prisão de garotos de 13 anos, crianças, adolescentes, o nome que vocês quiserem chamar, porra. Tem capacidade? Nós temos locais para colocar esses garotos, esses jovens, esses meninos? Tem? Não, não tem. O que fez essas crianças chegarem aonde chegou? Os pais? É minha concepção. Eu tenho um filho de 10 anos. Ele é responsabilidade minha, porra. Ele é responsabilidade minha. Por que não há uma lei que responsabilize o responsável? Vem cá, meu irmão. Quantos anos esse moleque tem? 12. Tem aqui a badar com pau. 13 anos, 11 anos. Menina, menino, tem de tudo. Quem é seu pai? Fulano de tal. Vem cá, meu irmão. Tu é maior? É. Porque o seu filho tá solto aqui. Ah, mas não sei o que lá. Você olha só, meu irmão. Pegou e foi cometendo crime. Tu vai pagar. Você vai pagar, pô. Porque você é responsável pelo seu filho. E assim sucessivamente, começar a prender pai, aculhão. Eu acho que isso iria travar essa balbúrdia de fazer filho, entendeu? Ser o simples fato de ter o sexo feminino e masculino.
E dana-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo, dana-se. A sociedade que se lasque. Eu não consigo dominar meu filho de 12 anos. Ele é muito violento. E aí, parceiro, ele mata os outros? Ele pega a pistola e mata. Aí a gente tem que aceitar. Porque tem garotos desse aí, de 12, 13 anos, que já foi preso pela polícia 40, 50, 60 passagens pela polícia, tá, gente? 60! E aí, um garoto menor com 40 passagens, ele tem que ir quase todo dia, porra, ele não tem nem idade. Ele tem nem idade pra concluir essa merda toda. E ele fala, vai me levar, eu vou assinar a parada e vou embora, porra. Acabou. Chama alguém pra ver, esse moleque não tem que vir a tia. Vem qualquer um responsável, porra. Porque nem o pai às vezes vem, nem mãe, não quer nem saber. É por isso que as pessoas não sabem a realidade. Prende, porra, então, pai. Será que a solução seria essa? Mete o pai em cana, porra. Tu é mãe? Tá presa, porra. Tu é pai? Tá preso. Ah, mas eu não sei onde ele tá. Então o problema é teu. Tu vigia a porra do teu filho, porque senão tu vai entrar em cana. E depois a gente recolhe ele. Cadê o teu pai? Já tá preso? Tá, recolhe esse moleque. Na segunda opção. Na primeira, prende o pai, porra. Ah, o pai é trabalhador. Todo homem trabalhador tem que ser responsável pela tua família, porra. Tem que ser. Ah, mas eu sou separado. Dana-se, dá o teu jeito. Porque se você souber que tu vai entrar em cana, tu vai fiscalizar o garoto. É a minha opinião. Mas diz vocês aí, parceiro. O que você acha? Seria melhor uma legislação dessa? Ou é melhor essa coisa de ficar baixando menoridade? Daqui a pouco a gente prende eles na escola, com 3 anos de idade. Roubou o pirulito do garoto, mete ele em cana. Vai resolver essa porra? Sei lá, não resolve com os grandão, com os menores. Eu acho que essa porra não resolve. Mas se criar uma coisa com uma punição que sirva realmente de educação de uma maneira geral, que volte à posição de família. Tu é teu pai? Tu é mãe? Quer ser pai, quer ser mãe? Porque quando tu tiver tua filha com 12 anos, que ela tiver lá, toma, mete, então, tu fica ligado, hein? Tu fica ligada que se ela engravidar e dar responsabilidade é tua, hein? Responsabilidade, vai ser responsabilidade criminalmente. Mas não dá nada, porra, pro pai. Tu pergunta, e aí teu filho? Não sei. Não quero nem saber. E aí, a sociedade que, se exploda. Muito bom, Batata. Miqueias, o que você acha da maioridade penal? Lembrando, né, que essa maioridade penal atinge os menores que estão praticando crimes graves. Então, quando eles praticam crimes graves, sofrerão punição penal do Estado. Miqueias, a palavra está contigo. Ô Júlio, o Batata tem muita razão no que ele diz, inclusive a Argentina está pensando sobre isso. E eu vou falar por quê. Mas primeiro, vamos focar no Brasil. Realmente o Batata tem razão. Nós prendemos muito e esses caras não ficam presos de verdade. Estamos falando dos adultos. E o menor, ele nem preso vai. Então a sensação de que o cara vai ser responsabilizado é nula. E os pais também, que os filhos vão lá e cometem atrocidades, no final acabam às vezes defendendo. Muitas das vezes porque para processar o Estado e tentar ganhar uma graninha. É muito comum hoje famílias acusarem o Estado de praticar violência contra os seus filhos, que são criminosos, e isso tudo no intuito de conseguir uma grana do Estado processando. No Brasil, o pai vai preso se botar o filho para trabalhar. O pai vai preso se der esporro, botar de castigo um filho que está fazendo merda. Esse pai vai preso. Nós tivemos casos aqui de pais que foram presos, ou que quase perderam a guarda do filho, ou que até perderam a guarda do filho, porque estavam ensinando uma profissão, levando o moleque para ser ajudante de pedreiro junto com ele no contraturno da escola. Então, infelizmente, o Brasil responsabiliza de maneira errada. Mas esse projeto argentino ele é interessante. Por quê? A Argentina já tem algumas diferenças do Código Penal argentino para o Código Penal brasileiro.
A começar, por exemplo, pelo tempo de permanência máxima na prisão. Assim como no Brasil, na Argentina, ainda que o cara seja condenado a 200, 300 anos de prisão, geralmente ele não vai ficar ali até os últimos dias da vida dele. Ele vai sair com um limite de 50 anos. O Brasil era 30, agora subiu para 40 com a última reforma que teve. Mas então o cara condenado a 200 anos fica 40 anos no Brasil, na Argentina já fica 50. Porém, existe para alguns casos específicos a possibilidade também de prisão perpétua na Argentina, para crimes contra a vida, homicídio doloso ou alguns outros crimes graves com muitos agravantes, com muitas qualificadoras. Esse cara pode progredir até acabar ficando numa prisão perpétua de fato. A Argentina já trata o menor de maneira diferenciada. Enquanto no Brasil a responsabilidade criminal é só a partir dos 18, na Argentina já era a partir dos 16. Já é a partir dos 16, mas com a ressalva de não pode colocar o cara ali entre 16 e 17 anos na prisão perpétua. Mas ele pode sim ser condenado e responder ao processo como se adulto fosse. Essa mudança que acabou de passar no Congresso argentino ainda precisa ir para o Senado, né? Vai para o Senado para depois acabar sendo sancionado ali pelo presidente argentino, Milei, caso seja aprovado também no Senado. Essa PEC, ela faz uma mudança, descendo um pouco mais esse limite, dos 16 para os 14. Porque o que acontecia? No Brasil, embora a gente não responsabilize criminalmente o adolescente, nós temos aqui o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que define regras de como essa criança, esse adolescente deve ser tratado caso ele cometa ali, a justiça brasileira não chama de crime, né? Chama de infração, chama de ato análogo a um crime. Parece crime, mas não é, porque foi criança cometendo. Matou, roubou e fez todo tipo de absurdo, mas se foi criança ou adolescente, não é crime, é infração de menor potencial ali, muda a percepção. Na Argentina já não. Na Argentina, de 16 para cima, responde criminalmente, mas de 16 para baixo não existia nada, nenhuma lei, nenhuma legislação. Então os juízes, quando se deparavam com um menor de 16 anos cometendo algum tipo de crime, algum tipo de absurdo, cada juiz determinava de uma forma. Tinha juiz que determinava que fosse internado numa clínica, outro que perde a guarda dos pais e vai para um orfanato. Cada juiz determinava de uma forma porque não tinha uma lei. Agora esse novo projeto, ele reduz a cidade penal para 14 anos. Só que aí ficam três faixas penais. Uma de 14 a 16, uma de 16 a 18 e 18 para cima. 18 para cima, todas as regras se aplicam, inclusive a prisão perpétua para alguns casos específicos. De 16 a 18 não se aplica a prisão perpétua e também quando o crime é de menor potencial ofensivo, menos de 2 anos, sei lá, o moleque pichou uma parede, ele não responde criminalmente, ele vai ali passar por medidas socioeducativas. E agora o que acontece com esse cara de 14 a 16? Ele também passa a responder criminalmente por crimes mais graves, só que aí entra o que o Batata falou. A responsabilidade vai passar a ser de quem? Da família, porque a prisão é domiciliar. Se a prisão é domiciliar, o que se entende? Quem é o responsável pela custódia? Quem é responsável por evitar que esse moleque fuja e volte para a rua para cometer crime? Os pais. Cara, isso é genial. Isso é genial. Esse projeto prevê que esse moleque vai estar em prisão domiciliar. Então ninguém pode dizer, porque ele vai para uma escola de crime, porque a gente vai jogar ele lá dentro, junto com outros presos que vão ensinar. Não. Vai cair na responsabilidade do pai. E o pai vai ter que tomar conta, a mãe vai ter que tomar conta, que é o correto. Então é um projeto que vale a pena a gente começar a discutir no Brasil. Que talvez até encontre menor resistência desses grupos aí que defendem todo tipo de passar a mão na cabeça desses adolescentes. Esse modelo argentino é um modelo a se pensar. Se a gente não pode trancar esse adolescente dentro de um presídio, dentro de uma FEBEM da vida, de uma Fundação Casa, vamos trancá-lo dentro de casa. Vamos trancá-lo na casa dele, com responsabilidade dos pais, os pais tendo que prestar conta aos tribunais sobre o que esse menor está fazendo e, obviamente, tem que continuar estudando. Tem que continuar para ver se a gente consegue salvar esse moleque antes que a consequência da criminalidade dele seja piorar cada vez mais, se tornar um criminoso ainda mais violento, um problema para a sociedade e acabar com uma bala na cabeça, porque, infelizmente, às vezes é esse o resultado de
de um processo, né? Um processo criminoso que vai evoluindo. Começa com o furto, do furto vai para o roubo, do roubo parte para um latrocínio, e daí só piora. Então, se a gente pega esse moleque que hoje tá de trombadinha lá na Cinelândia, metendo a mão no celular dos outros, metendo a mão no cordão e tranca esse moleque dentro de casa e responsabiliza o pai, chama o pai para responsabilidade, porque é muito fácil hoje, cara, todo mundo bota filho no mundo e não quer saber de cuidar. Pelo contrário, na verdade, alguns estão fazendo conta. Um filho dá X no Bolsa Família, 2 filhos dá 2x, 3 filhos eu não preciso trabalhar. E faz o quê? Larga o moleque na rua, aculha. Ah, o moleque tem que ir para a escola. Beleza, o moleque vai para a escola e não estuda. O cara presta atenção na nota do filho? Não presta. Porque muitos desses moleques, e é a defesa da família, na hora que a polícia desce a porrada, na hora que esse moleque acaba morto numa troca de tiro, a família logo aparece. Ah, não, aqui é a carteirinha de estudante dele, ó. Ó, ele ia para a escola, mas qual a nota que o seu filho tirava na escola? 3,5? Isso aí para a escola? Deixa esse moleque em casa, porra. Não adiantou porra nenhuma, foi para a escola, não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, não sabe matemática, não sabe nada. Então, infelizmente, muitas dessas famílias mandam o filho para a escola e depois falam, não, o garoto era estudante. Ir para a escola é estudar, porra? Tem cachorro na escola pública, nem por isso ele é estudante. Sempre tem um cachorro que mora no pátio da escola pública. Escola pública tá cheia de barata. A barata vai sair de lá com diploma porque entrou na porra da escola? Não vai, cara. Então, é preciso, sim, responsabilizar os pais. Fazer com que os pais participem da vida dessa criança antes que ela entre para o crime. E se ela entrar para o crime, o pai tem que ser responsabilizado de maneira ainda mais pesada, ainda mais forte. Alguns vão dizer, mas o pai às vezes não tem controle sobre o filho. Olha só, a primeira, se o meu filho faz merda uma vez, a culpa é dele. Agora, se ele faz a merda a segunda vez, a culpa é minha, porra, porque eu não puni, porque eu não responsabilizei, porque eu não corri atrás de fazer alguma coisa. Mas não, tá todo mundo passando a mão na cabeça. Então esse projeto da Argentina é interessantíssimo. E eu acho que a gente pode começar esse debate aqui no Brasil, sim. Justamente de internar esse moleque na casa dele. Lugar de criança é junto à família. E a família tendo responsabilidade. O problema é que muitas das vezes a gente pega uma garota de 14 anos que vai ouvir um funk sexualizado, vai ter um filho, ela não teve tempo nem de se educar, como é que ela vai educar a criança? Então o problema está na família, sim. Muito bom, Miquéias. Carcará, a sua visão e logo após, né, o seu boa noite a todos, porque hoje nós vamos até 7h30, para ficar bem claro. Então, Carcará, a sua opinião, por favor. Opa, boa noite aí, como o Júlio falou, para quem acha que está de dia, certo? Júlio, vou falar algumas coisas aqui, interessante, cara, que eu anotei aqui, pesquisando aqui, que é a idade penal em alguns países. Você está nos Estados Unidos, um garoto com 8 anos vai para a prisão perpétua, vocês sabem, né? O que acontece, cara? Por que é importante você ter uma certa idade, ter vindo de um certo lugar, para você servir de referência para você mesmo e para quem está assistindo? Eu nasci lá no Sertão, 1970, Sertão do Ceará. Cara, não tem nada a ver eu que nasci em 1970, até 10 anos, com um garoto de 2010, 2026, com 10 anos. A quantidade de informação e de acesso a coisas ruins e boas é inimaginável. Eu não acessava nada, não acessava livro, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha carro. Já falei isso no podcast, não tinha moto, eu não sabia que existia avião, não sabia que existia carro, não sabia que existia moto, eu não sabia que existia asfalto, não sabia que existia geladeira. Olha só, em 1970, enquanto isso, a União Soviética já estava ameaçando o mundo com armas nucleares intercontinentais. O homem tinha ido à Lua, segundo os americanos. Existiam submarinos, as armas mais fantásticas, supercaças, aviões de transporte para tudo, transatlântico. E eu naquele meu mundinho. Hoje em dia, esse mundinho não existe mais. Então, um garoto de 10 anos ele tem acesso a coisas horríveis e coisas boas. Ele decide, ele vai decidindo ali o que ele quer ser, pela observação e pelo o ambiente que ele frequenta. Então, por que é que esses países da Europa a idade é diferenciada? Porque lá, o garoto de 10 anos, na minha época, já acessava muita coisa, e eu não. Então, eles já são povos que vêm da Idade Média, da época de Cristo, lutando guerras e mais guerras. Então, eles sabem como é que a sociedade evolui aqui,
é muito ainda medieval, até 1970, 80. E foi feita a Constituição Paz e Amor. Só que quem fez sabia da merda que estava fazendo. Então, que fizeram? E nós temos o STF, que é Paz e Amor também, ó, libera a droga para essa mocidade. Cara, se é proibido você produzir cocaína, maconha, fentanil, crack, como é que se é proibido isso no Brasil e você libera, porra? Você sendo a Suprema Corte. Então, nós estamos num problema seríssimo. E os deputados, eles não conseguem resolver esta merda, porque 50% é envolvido com a vagabundagem, pô. Então, lá que se foda. Porque ele é a favor da droga, mas o filho dele não é drogado. Ele é a favor que a escola seja um verdadeiro inferno. Os alunos batem nos professores, mas o filho dele estuda em escola militar. É desse jeito. Você vê isso no caso dos iranianos. O Ayatollah mete a porrada na mulher, mas os filhos estudam na Europa e curte lá a night, o caralho. Red Bull e a porra toda. Mas lá no país dele é na porrada no filho dos outros e na esposa dos outros, na mulher dos outros. O socialismo é a mesma coisa. Então, o que acontece? 13 anos de idade, França e Polônia, é a idade penal. Polônia é sério pra caralho. A Polônia não negocia a lei, não negocia. Lá você não vai ver na Polônia um juiz envolvido com banqueiro, com caso não sei de quem, com vagabundagem, você não vai ver. O país é muito sério. 14 anos, Alemanha, Itália e Espanha, a idade penal. 15 anos, Dinamarca, Finlândia e Suécia. 16 anos, Portugal e Luxemburgo. Aí tem os casos extremos, Escócia, 8 anos de idade. Inglaterra, 10 anos. Agora, por que na Escócia é 8 anos? Porque a Escócia já envolveu com muitos atentados devido à Irlanda e trauma de lá, e eles entenderam que se a criança souber que ela vai ser punida, quando ela passa dessa fase da formação mental, né, que a gente chama o caráter, que vai até os 8 anos, e a criança já tem a ideia do que é o mundo já, e eles já avisaram, meu irmão, tu não entra no crime não, que tu vai pro pau. E lá a violência é muito baixa. Por quê? Lá o cara sabe que vai ser punido. Aqui é muito alta. Porque além de não ter punição para vagabundagem, ainda tem a benevolência da Constituição, da lei e dos juristas e dos juízes e etc. O nosso ministro da Justiça, Lewandowski, antes de ir embora do Ministério da Justiça, ele estava agarrado com o MST, comemorando o MST. Ele é ministro da Justiça e está com um grupo que invade a casa dos outros, está fazendo dos outros, mata animal, a porra toda. Esse é o Brasil, isso chama-se socialismo, isso chama-se narco-estado, pô. O ministro da Justiça agarrado com um movimento que invade a propriedade da lei e mata, tora tudo no meio, arrebenta com tudo. O ministro da Justiça. Então, nós estamos nesse país. E lá, o MST tem a escola para as crianças terem a lavagem cerebral de ideologia marxista-leninista, de guerrilha. São os pequenos soldados do MST. Isso, chega lá, cara. Quem estava lá agora com o MST? O presidente da República. Ou seja, existe um estado que produz demais, que é a Bahia, e o presidente estava com o pessoal que invade a casa dos produtores, a fazenda dos produtores. E não pega nada. Aí pergunta, cadê o Congresso, cadê o STF, cadê o Ministério da Justiça, cadê a Força Armada? Sumiu, irmão. Narco-estado.